De volta ao nosso programa, teremos agora o 6º painel, intitulado Jornada Constitucional e a Saúde do Trabalhador. Compondo a nossa mesa de trabalhos, recebemos o Dr. Duílio Antero de Camargo e Dr. Marco Túlio de Mello. Para apresentar os trabalhos, é com muita honra que recebemos Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Renato de Lacerda Paiva, que assume a palavra. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui participando desse 14º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. É um congresso que tem se esmerado, tem se destacado pelos seus temas e também pelos seus palestrantes de primeira linha. O tema deste painel versa exatamente sobre a jornada constitucional e a saúde do trabalhador. E esse tema me traz a lembrança de 2 momentos especiais da Justiça do Trabalho que a levou a se transformar nesta instituição que é hoje. A primeira, jornada constitucional, que foi um marco da Constituição Federal de 88, que elevou a condição constitucional toda a estrutura do direito do trabalho no seu artigo 7º. E a saúde do trabalhador, que foi um novo olhar que cada dia mais se firma na Justiça do Trabalho a partir da emenda 45 de 2004, especialmente. Sem dúvida alguma, posso dizer que antes da emenda 45, a Justiça do Trabalho se destinava a tutelar a sobrevivência do trabalhador. E, a partir de então, não só tutelar a sobrevivência do trabalhador, mas também tutelar o trabalhador na sua inteireza, na sua rigidez física e mental. Enfim, recolocar o trabalhador, o homem, no centro dessa relação capital-trabalho, porque, afinal de contas, além de ser instrumento desse processo, ele é o seu destinatário final. Então, dentro desse contexto, sem maiores delongas, nós vamos ter a participação do Dr. Duílio Antero de Camargo e do Dr. Marco Túlio de Mello, a quem já tive a oportunidade de assistir em outra ocasião. Dr. Duílio Antero de Camargo, psiquiatra e médico do trabalho, coordenador e docente do setor de saúde mental e psiquiatria do trabalho do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Coordenador da Comissão Técnica de Saúde Mental e Trabalho da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e mestre em Saúde Mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e professor convidado do curso de especialização em Medicina do Trabalho do HCFM USP. Com a palavra, Sua Senhoria. Muito obrigado. Boa tarde, então, a todos e a todas. Uma satisfação imensa estar novamente participando de tão importante evento e agradecendo, então, o convite a todos os patrocinadores, os articuladores desse evento também. Bem, o que eu vou falar aqui são algumas considerações sobre a questão da prevenção do adoecimento psíquico no trabalho. Esse tema, então, eu abordarei dentro desse aspecto da medicina, no caso a medicina do trabalho, e também da área da psiquiatria, e nós vamos começar mostrando, primeiramente, falando inicialmente sobre os principais transtornos mentais mais incapacitantes para o trabalho aqui no Brasil, e depois nós vamos falar sobre a saúde mental e trabalho, que é uma área onde engloba uma série de profissionais ligados à área da empresa, o médico do trabalho, enfermeira do trabalho e outros profissionais, e que
dão, então, esse suporte à questão de saúde e segurança no trabalho também. Depois, alguma coisa sobre a prevenção da saúde mental e também falando um pouquinho, já passando sobre essas questões das principais enfermidades que causam incapacidade no trabalho aqui no Brasil. Aqui, nesse primeiro quadro, nós começamos a perceber as principais doenças, então, que causam incapacidade no Brasil. Esses são dados, então, dos benefícios de auxílio-doença previdenciário desde 2007, esse 2007 após o advento do nexo técnico epidemiológico previdenciário e chegando até mais ou menos 2011, 2012. Então, vemos o seguinte, dos segurados da Previdência Social, as principais doenças que causam, então, afastamento do trabalho são as doenças osteomusculares, né, e do tecido conjuntivo. Entre elas, nós temos principalmente as artrites, artroses e as denominadas Ler-Dort. Ler-Dort, então, as lesões por esforços repetitivos ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Em segundo lugar, aparecem lesões, envenenamentos e causas externas representadas pelos traumatismos de cabeça, membros, pescoço de múltiplas regiões e, em terceiro lugar, os transtornos mentais. Como nós podemos ver no quadro, existe, então, essa intercalação aí de doenças que, em primeiro lugar, aparecem do sistema osteomuscular, em segundo lugar, dessas doenças, lesões e traumatismos, mas os transtornos mentais sempre aparecem em terceiro lugar dentro dessa classificação. Dos transtornos mentais, os mais importantes, os episódios depressivos, o transtorno depressivo recorrente, depois aparecem os transtornos denominados neuróticos, entre eles nós temos o transtorno do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos de adaptação. Em terceiro lugar, os transtornos devidos, então, a substâncias psicoativas, entre essas substâncias, o álcool e a cocaína. Finalmente, em quarto lugar, a esquizofrenia e outras doenças clássicas da psiquiatria, né, como alguns estados psicóticos. Continuando aqui, deixa eu ver se não apareceu aqui uma imagem, que é a imagem sobre a saúde mental e trabalho, a equipe que compõe essa área chamada de saúde mental e trabalho, que é composta, então, pelo médico do trabalho, o enfermeiro ou a enfermeira do trabalho, aí vem a assistente social, a parte da engenharia e outros profissionais ligados, como a área da psiquiatria, da psicologia, as pessoas também ligadas às áreas de recursos humanos. Essa saúde mental no trabalho, ela é o estudo, então, da dinâmica da organização e dos processos do trabalho, visando, então, a promoção e a saúde mental do trabalhador através de ações diagnósticas preventivas e terapêuticas eficazes. E aqui nós temos, então, essa equipe atuando nos programas de prevenção em saúde mental e trabalho e em prevenção em saúde e segurança do trabalho também. Hoje em dia, o que acontece? Os principais problemas a serem enfrentados na atualidade, nós vamos ver, então, nesse quadro clássico aqui. As pessoas, acho que como todos nós, trabalhando assim mais do que 9, 10 horas por dia e acarretando, então, diante desses problemas, a questão do controle da produtividade, que é a situação de metas a serem alcançadas, o ritmo de trabalho excessivo, trabalhos em turnos, riscos ambientais, a questão da monotonia e repetitividade, jornada de trabalho excessiva, o estresse mental, o relacionamento interpessoal e a questão também do reconhecimento.
Aqui também nós temos, então, os fatores psicossociais de risco no trabalho, definidos, então, como todos aqueles aspectos do desenho e gerenciamento do trabalho e os contextos social e organizacional que têm potencial, então, para causar dano físico ou psicológico. Esses principais fatores de riscos no trabalho, nós temos o excesso de atividades, pressão de tempo e trabalho repetitivo, conflito de papéis entre subordinados e superiores, a competitividade e metas excessivas, falta de apoio social por parte da chefia, colegas e da família, trabalhos em turnos e outros riscos ambientais presentes também. Tudo isso faz parte, então, do que a Organização Internacional do Trabalho, na Enciclopédia de Saúde e Segurança no Trabalho, denomina também de estressores psicossociais no trabalho. Os avanços mais significativos, então, no tocante à prevenção, vigilância e saúde mental dos trabalhadores no Brasil, aí pela visão da medicina do trabalho, principalmente, nós temos, então, desde 1999, a nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, nos capítulos que foram adicionados a essa lista. Um dos capítulos foi o capítulo dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, onde existe dentro dessa lista alguns tipos de doenças mentais. No caso, a demência, o alcoolismo relacionado ao trabalho, entrando então também nessa lista a depressão, os episódios depressivos, o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ciclo vigília-sono, a síndrome de burnout, e a síndrome de burnout denominada, então, síndrome de esgotamento profissional. Uma outra coisa importante nesse tocante aqui, a prevenção e vigilância, foi o nexo técnico epidemiológico previdenciário, cuja consequências para as empresas, né, é o pagamento, a mudança da forma de pagamento aqui do seguro acidente de trabalho, entre aspas, então, a empresa que provocar mais adoecimento pagará mais esse seguro acidente de trabalho. A grande mudança, então, do nexo técnico epidemiológico é a transferência, então, do ônus da prova. Antes, o empregador era que tinha que provar que uma determinada doença foi causada, não foi causada pela empresa. Então, antigamente, o trabalhador era que tinha que provar que essa doença foi causada pela empresa. Com a mudança do nexo técnico epidemiológico, inverte-se, então, o ônus da prova. Falando, então, sobre o nosso tema aqui, que é prevenção em saúde mental e trabalho, vou mostrar, então, alguns exemplos, como a questão da implantação desses programas, então. Primeiro, as fases de implantação de um programa de prevenção em saúde mental e trabalho. Primeiro, a fase assim, de avaliação, estudo prévio das áreas que necessitam da intervenção, reuniões gerenciais para apresentação do projeto. Depois nós temos, depois da fase da avaliação, a fase diagnóstica, entrevistas individuais, em grupo, aplicações de instrumentos de avaliação, como inventários, questionários e testes psicológicos. A fase de intervenção, então, já é a detecção dos casos que necessitam de atendimento e que são ações visando evitar o agravamento do problema, encaminhamentos para tratamento se necessário, campanhas educativas, informativas e treinamentos de chefia. Vou falar então sobre a primeira fase, que é a fase de avaliação desse programa de prevenção em saúde mental e trabalho. O objetivo então é identificar os principais problemas verificados, aspectos que precisam ser modificados envolvendo a coleta de indicadores e análise de fatores e grupos de risco. As ações preparatórias, então, para isso. Em primeiro lugar, nada vai funcionar se a alta direção dessa empresa não se comprometer a participar, então, desse programa ativamente, inclusive, né? Então, o comprometimento da alta direção, diretores, gerentes e outras áreas, principalmente
o pessoal do SESMIT, que é o Serviço de Engenharia e Segurança, a parte da Engenharia de Segurança, a parte de Medicina do Trabalho, os componentes também da CIPA e outros componentes da empresa também, e estudos prévios das áreas que necessitam da intervenção, como reuniões com a participação dos representantes da diretoria, gerência, trabalhadores, para a apresentação desse projeto. E aí temos todas as estratégias de implantação. O exemplo disso, e desses principais problemas que podem ser encontrados, hoje em dia, as doenças ocupacionais, como as LER-DORTs, os acidentes de trabalho, associados aos transtornos mentais, por exemplo, a depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Os transtornos depressivos também são muito importantes pela sua prevalência, transtornos ansiosos, o alcoolismo e outras drogas. Também temos a questão, hoje em dia, do assédio moral e síndrome de burnout também. Passando, então, dessa fase para a fase diagnóstica, então, essa fase diagnóstica, nós vamos, então, fazer as entrevistas individuais ou em grupos sobre a área problema da empresa e fazendo, então, aplicações de instrumentos de avaliação para transtornos mentais, para o estresse ocupacional, a questão da qualidade de vida, que são preenchidos de forma voluntária e anônima pelos trabalhadores. Esses instrumentos de avaliações são diversos, como existem muitos testes psicológicos que geralmente são aplicados pelas psicólogas, como esses aqui, que eu não vou citar nominalmente todos, mas as siglas como o MMPI, o TAT, o teste do desenho, por exemplo, casa, árvore, são instrumentos que são utilizados, então, para essa avaliação individual. Para a avaliação coletiva, então, dessa área problema do qual nós estamos falando, podemos usar, então, os questionários, inventários e escalas, percepção, então, disso, percepção subjetiva dos trabalhadores, pontos e situações a serem melhorados, os conflitos pessoais, e fazemos, então, questões abertas ou questões fechadas para a utilização desses instrumentos. Esses exemplos também são mais ou menos semelhantes ao que eu tinha dito anteriormente. Dentro ainda dessa fase diagnóstica, instrumentos, além desses falados, nós temos também escalas para avaliação geral, que é o questionários de saúde, por exemplo, como esse GHQ, para depressão, por exemplo, depressão de Beck, escalas de avaliação de depressão, escalas de avaliação de ansiedade, enfim, uma série de instrumentos, isso já especificamente dentro da área da psiquiatria e da psicologia. Nós temos também o CAGE, que avalia as questões do alcoolismo, outros instrumentos que avaliam também o estresse ocupacional, esse ERI, o SWS. Na qualidade de vida temos também alguns outros instrumentos, questionários para a morbidade psiquiátrica, o QMPA, protocolos para investigação de nexo causal dos transtornos mentais e diagnósticos também que podem ser feitos por o DSM-4, hoje o DSM-5. Passando, então, para uma outra fase, que é a fase de intervenção, já dentro do programa de prevenção de saúde mental. Essa fase de intervenção, então, é a detecção dos casos que necessitam da avaliação e o tratamento. Esse tratamento pode ser um tratamento psicoterápico ou psicofarmacológico, apoio nas questões psicossociais, os problemas familiares, ações visando o agravamento do problema emocional. E também temos as campanhas educativas e informativas, palestras, né, no caso da CIPAT, que é essas reuniões que tem dentro das empresas, a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, também dentro da CIPA, nas empresas, e, em terceiro lugar, programas, então, de saúde mental no trabalho, capacitação das equipes e treinamento de chefias também. Quanto à detecção desses casos que necessitam de avaliação,
nós temos a questão também do apoio nas questões psicossociais, problemas familiares, apoio no programa de tratamento e reabilitação da pessoa enferma, né, o contato mais próximo com profissionais externos que assistem ao trabalhador enfermo. Esses profissionais externos são geralmente os médicos assistentes, no caso, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, que fazem o atendimento desse trabalhador. A intenção também, né, é promover o retorno ao trabalho e a readaptação dos trabalhadores acometidos de distúrbios emocionais, fazendo, então, um acompanhamento dos casos que retornaram ao trabalho e essa intermediação entre a chefia e possíveis limitações que podemos encontrar. Também servir de apoio entre a reabilitação e a reinserção do paciente no seu local de trabalho através da equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar de médico, psicóloga, enfermeiro, assistente social, que poderá, então, preparar a área da empresa, no caso, as áreas de RH e outras, visando uma melhor adaptação desse readaptando. As campanhas educativas e informativas, né, dentro ainda dessa fase de intervenção, têm importância, né, como objetivo, combater o estigma e discriminação das doenças mentais, informações educativas, participação de grupos sociais, familiares, comunidades, empresas e instituições. Aqui um exemplo, que não é, evidentemente, da área só de saúde mental e trabalho, mas exemplos como da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem feito já, de alguns anos para cá, campanhas para reduzir o estigma dos portadores de transtornos mentais. Isso se faz na mídia, principalmente, e incluindo orientação à população em relação às doenças mentais e o apoio à criação e ao fortalecimento de associações de familiares e portadores de transtornos mentais. Um dos slogans que se utiliza muito na área da psiquiatria é essa terminologia psicofobia é um crime, e também campanhas por parte da prevenção das doenças depressivas e prevenção também de uso de drogas, como é o caso também de campanhas contra o crack. Outro grande problema que nós encontramos nas empresas, que é a questão do assédio moral, existem, então, essas programações. Primeiro, programas que visam, então, primariamente a redução desses riscos do problema do assédio moral nas empresas. Políticas e planos de ação anti-assédio moral. Nessa campanha, já uma visão secundária, procurando aumentar, então, os recursos individuais, treinamentos, inquérito dos trabalhadores e resolução de casos de conflito na existência, então, de problemas de assédio moral. Na área terciária, redução já e cura dos danos causados pelo assédio moral. Acordos corporativos, aconselhamentos e terapias também. Então, essas campanhas são importantes nesse sentido de prevenção também. Às vezes, a campanha dentro da empresa, as campanhas fora das empresas e campanhas por instituições, como no caso aqui eu citei da Associação Brasileira de Psiquiatria, falando da área de psiquiatria, porque sabemos que tem outras entidades e outros segmentos também que fazem esse tipo de campanha educativa e preventiva também. Desde 2001, a Organização Mundial de Saúde já vem se preocupando com as questões das campanhas de prevenção. E uma das campanhas que perduram até hoje são voltadas, então, para a questão dessa prevenção e as mensagens principais, né, que se, dentro dessa parte de conhecimento para o público, né? Então, as mensagens principais. A saúde mental é importante em todos os aspectos de saúde do ser humano. As doenças mentais são diagnosticáveis e, se não tratadas, podem gerar sofrimento para o indivíduo, perdas econômicas para a sociedade. Prevenção e tratamento são possíveis e acessíveis
porém a maioria dos doentes ainda não é adequadamente tratada. Problemas de saúde mental não podem ser resolvidos sem políticas nacionais de saúde, no sentido da promoção da saúde mental e tratamento dessas doenças mentais. A pesquisa na área de saúde mental, das neurociências e das ciências sociais estão abrindo novas formas de entender as funções mentais e novas oportunidades no tratamento de pessoas com doenças mentais também. Continuando, nós temos, então, já nas fases de intervenção, programas específicos já dentro dessa área de saúde mental e trabalho, visando, então, o desenvolvimento de ações eficazes na prevenção e na promoção da saúde, na reabilitação, também na readaptação e nas questões relacionadas ao nexo técnico epidemiológico previdenciário dos efeitos psíquicos danosos, então, à saúde do trabalhador, buscando a satisfação e motivação pessoal e melhoria da produtividade. Esses são os objetivos gerais desses programas de saúde mental e objetivos específicos. Então, nós temos, então, como prevenir os distúrbios emocionais no ambiente de trabalho, permitindo o reconhecimento precoce e o manejo apropriado dessas situações para providências imediatas e eficazes cabíveis. Reduzir o índice de absenteísmo e presenteísmo. O absenteísmo, então, muito conhecido. O presenteísmo, estar trabalhando, porém doente, uma doença ou sintomas leves de doença que vai acabar levando a uma diminuição da produtividade, mas a importância também de conhecermos o presenteísmo nas empresas para que possamos evitar futuramente o absenteísmo. Então, a redução desse índice de absenteísmo e presenteísmo, apoio também aos programas de qualidade de vida, promover o retorno ao trabalho e a readaptação dos trabalhadores acometidos de distúrbios emocionais, fazer, então, o acompanhamento dos casos que retornaram ao trabalho e fazer essa intermediação entre a chefia e as possíveis limitações. Então, os programas que nós temos participado ultimamente de prevenção em relação às questões da saúde mental, um dos focos mais importantes é nós trabalharmos a chefia desse funcionário, fazendo com que ela se sensibilize, que ela entenda o que acontece em termos dessa doença mental, para que possa servir, então, de apoio ao problema e de um articulador junto à equipe de saúde mental que vai estar acompanhando esse funcionário. Então, essa capacitação, esse treinamento, esse estar constante próximo dessa chefia é muito importante para que nós possamos conseguir, então, uma melhor readaptação a esse funcionário. Não simplesmente encostar esse funcionário numa determinada área do trabalho e deixá-lo lá sem ter nenhum acompanhamento e nenhuma orientação. Também servir de apoio aqui entre a reabilitação e a reinserção do paciente no seu local de trabalho, através da equipe multidisciplinar, formada, então, pelo médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, que poderá preparar a área da empresa, a área de RH e outras, visando uma melhor adaptação desse readaptando. E o apoio também no programa de tratamento, reabilitação do trabalhador enfermo, contato mais constante com os profissionais externos, então, que assistem o trabalhador. Nos programas, então, de capacitação dos profissionais das empresas envolvidas diretamente, então, nós fazemos, então, o quê? O treinamento, né, de médicos, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, fono, engenheiros de segurança, terapêutico ocupacional, para apresentação do programa de operacionalização. Ok, obrigado. Para, então, a apresentação do programa e formas de operacionalização desse programa aí. Essa capacitação visa, então, abordar sucintamente os aspectos
conceituais, diagnósticos epidemiológicos, preventivos, aqui incluindo reabilitação e readaptação, também do nexo causal, incluindo o nexo técnico epidemiológico previdenciário, da incapacidade laboral, previdenciários e jurídicos, da área denominada saúde mental e trabalho, dos transtornos mentais relacionados ao trabalho também. Visa também abordar sucintamente as questões psicossociais relacionadas, então, ao gerenciamento das situações de risco para a saúde mental do trabalhador, como lidar com excesso de atividades diárias, por exemplo, a questão do segundo emprego, atividades escolares, a questão do relacionamento familiar conflituoso entre pais e cônjuges também. Exemplos, então, de aplicação de programas de capacitação, por exemplo, o que nós já tivemos a oportunidade de participar, empresas de grande porte nacional, treinando essas equipes transdisciplinares ou interdisciplinares na questão do reconhecimento desses transtornos mentais relacionados ao trabalho, na questão da avaliação do nexo causal e também quanto ao manejo da incapacidade desses trabalhadores. Quanto ao atendimento, né, em instituição pública, no segmento hospitalar, a implantação e capacitação de equipes de saúde mental e trabalho e chefias e programas de avaliação também. Nesse aspecto aqui, o treinamento foi importante, enquanto o treinamento das chefias para que possa receber esse trabalhador enfermo de uma maneira mais adequada. E também em instituições, uma instituição de segurança, a avaliação após um grave acidente de trabalho, né, com uma situação de explosão e mortes, que ocorreu já há alguns anos aqui no Brasil, ocasionando, então, um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, né, em diversas pessoas que estiveram envolvidas com esse acidente, e o trabalho tanto o trabalho terapêutico, que foi importante, como o trabalho de prevenção também, diante das sequelas que ficaram em relação a esse acidente. E aqui eu vou fazer uma conclusão, trazendo, então, algumas afirmações da OSHA, que é a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, onde ela coloca boas práticas e fatores de sucesso e iniciativas de prevenção, aí é uma sugestão para todos os países membros, né, dessa organização também, fora da Europa. E essas boas práticas levam, então, a partir de um diagnóstico inicial com base em auditorias ou análises adequadas de risco, o planejamento compreensivo das intervenções e enfoque passo a passo, com objetivos claramente estabelecidos, grupos-alvos identificados e tarefas, responsabilidades e alocação de recursos definitivos. Também a combinação de medidas dirigidas ao trabalho e ao trabalhador, priorizando, então, as intervenções coletivas e organizacionais. As soluções de acordo com o contexto, usando o saber do trabalhador e especialistas fora da organização. Então, aqui vem uma mensagem desse órgão internacional que soluções não partem só dos especialistas, também partem dos trabalhadores. Nós precisamos ouvi-los a todo momento, né, para que as coisas não venham, como se diz, de cima para baixo. Então, a experiência e principalmente o sofrimento no trabalho desses trabalhadores vão ser de uma importância capital para a organização desses planos também. A intervenção baseada em evidências conduzidas por profissionais experientes e competentes e o envolvimento de todos os atores, garantindo-se o suporte e comprometimento da gerência superior com a participação dos trabalhadores de todos os níveis hierárquicos. Era isso que eu teria e que tentei passar nesses breves minutos, meio correndo, tinha mais observações para serem feitas, mas acho que pelo nosso tempo aqui deu para
pelo menos colocar em grande parte essa avaliação e esses projetos que temos feitos, então, nessa área de saúde mental e trabalho, no caso da prevenção. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos.